Fala pessoal, por que tanta morte súbita nas corridas de rua? Esse é um dos temas sobre saúde e esporte no episódio de hoje do 3A Pode Mais, que tem patrocínio de Powerade, Irmãs da Terra e Barcelos Esportes. Eu sou Mário Dias Ferreira, Karen Casalini, Armando Barcelos, tudo bem? Fala, Mário. Beleza? Hoje o papo vai ser bom, hein? O quê? Referência, hein, Karen? Esse convidado nosso em medicina esportiva, diretor médico do Laboratório de Performance Humana, Dr. Fabrício Braga. Seja muito bem-vindo, tudo bem? Tudo ótimo, prazer estar aqui. Vou só discordar um pouquinho do tantas, mas enfim, acho que é o motivo maior da gente falar aqui, né? Porque não tem absolutamente nada que mate mais do que o sofá. Pois é, mas é por isso que eu vou trazer aqui, porque saiu, por exemplo, aqui, ó, uma reportagem da Folha de São Paulo, recentemente, falando sobre isso. E aí, por isso que eu falei tantas, mas claro que tem muito mais que o sofá. Publicou o seguinte: epidemia de mortes em novembro mostra que há mais gente correndo, mas pondera. A proporção de óbitos por corrida não aumentou, porém, as provas cresceram 33% no Brasil. E aí, lá no Nordeste, Fortaleza, João Pessoa, está tendo muito mais corrida do que tinha. A Câmara Municipal em João Pessoa voltou a exigir o atestado médico para o corredor. Isso funciona? Vai ter algum efeito? Pode ter algum Não efeito? tem nenhuma evidência de que solicitar o atestado, a solicitação per si do atestado, reduz a morte súbita. A morte durante a atividade física, né? E o que efetivamente reduz, e a gente tem muita evidência disso, né? Que é a avaliação pré-participação, que as pessoas sejam efetivamente avaliadas. E a gente sabe que um atestado não deveria, mas infelizmente não é sinônimo de uma boa avaliação, né? Isso é verdade. Não precisa de muita coisa, um bom anamnese, um bom exame físico e um eletrocardiograma vai servir para a maioria esmagadora das pessoas. Não vai precisar. Não vão precisar de mais do que isso. A grande questão é, assim, além desse problema que eu disse, né, de um atestado não ser sinônimo de uma avaliação, se for efetivamente vai diminuir. Isso aconteceu na Itália nos anos 80, um estudo de... Assim, a Itália tem o Armando pode confirmar isso, tem um comitê olímpico muito rigoroso no que diz respeito à avaliação, porque a lei pune muito o médico quando acontece um desfecho errado, ruim, não errado, não é ruim, num atleta. Então, a lei, assim, você precisa de avaliação para participação a partir de 8 anos de idade. A avaliação para participação é o exame que se faz antes de praticar a atividade física, que é recomendado para a maior parte das pessoas que querem fazer uma atividade física, sobretudo desse tipo, que tem alguma forma de competição. É óbvio que tem o cara ali que quer fazer a meia maratona dele em 2 horas e meia, mas ainda assim ele está competindo com ele mesmo e precisa de uma boa avaliação. E o grande problema é todo mundo tem acesso, né? Isso é um grande problema. Isso, inclusive, até inviabiliza muitas vezes a participação do atleta, né? E eu não estou dizendo que é errado, não, tá? Mas inviabiliza, porque o cara não tem o acesso para poder fazer o exame. Não só por isso também, né? Aqui no Brasil, infelizmente, tem assim, porque eu tenho um amigo que conhece um médico que pode emitir um atestado. Isso acontece demais. Muito. Faz um atestado para mim, assino meu papel, isso infelizmente acontece e isso não deve acontecer. Outra questão, e já tem algumas organizações tentando mitigar isso, é que cada prova que você vai fazer, você precisa de um atestado, entendeu? Então, será que as pessoas vão conseguir? Imagina, se você precisar do sistema público de saúde, onde o acesso é um pouco mais difícil, você, todas as vezes, vou correr 4 meia maratona no ano. Não é um absurdo. 4 vezes lá, entendeu? Então, isso tudo dificulta um pouco e a gente não pode, assim, a decisão de ter uma vida ativa, saudável, praticar exercício, depois de parar de fumar, segundo a Organização Mundial de Saúde, a decisão mais importante de saúde da pessoa. Para mim é a terceira. A primeira é escolher muito bem seu pai e sua mãe. Né? Essa decisão é muito importante, até porque depois que você escolhe, mesmo se você pudesse trocar, que você se apega, acaba não trocando. Né? Eu amo meus pais, não trocaria, mas do ponto de vista de saúde, eles podiam ter me dado genes melhores. Enfim, dito isso, então, assim, brecar isso é algo que a gente precisa realmente garantir que o atestado é igual a uma avaliação e que não vai faltar avaliação para ninguém.
Algumas provas clássicas, né, coordenadas por pessoas muito sérias, como, por exemplo, a Maratona de Londres, não pede atestado algum. O acesso lá é um pouco mais fácil nesse aspecto, para esse tipo de coisa. O Sanjay Sharma defende, que é o diretor médico, talvez o médico cardiologista do esporte mais importante hoje no mundo, se não o mais importante, um dos mais importantes. Hoje, médico praticamente toda a Premier League também, e o diretor médico da Maratona de Londres. Ele defende que não, isso é uma barreira de acesso, eu prefiro que as pessoas façam e que meus médicos estejam muito bem equipados, minha equipe médica esteja muito bem equipada para esse dia, para se porventura um evento acontecer, que a gente possa revertê-lo. E como os eventos em prova, em geral, são elétricos e um acesso rápido tem uma chance muito grande de reversão, esses dados aí que você falou, inclusive, são de um estudo, desse estudo chama Runners, né, que tem 26 milhões de corredores. A segunda edição dele foi publicada agora em 2025. Então, se eu tiver um bom acesso, isso mitiga muito a chance daquele parada cardíaca virar um óbito. Acontece que a gente tem, infelizmente, no Brasil, um resultado... Na América do Sul, né, tem outro estudo que saiu bem recente agora, em grandes eventos esportivos, por exemplo, com televisão, quantas pessoas vocês acham que já foram... Quantas paradas cardíacas foram revertidas na América do Sul? Tem a mínima noção. Nenhuma. Aqui. É mentira. Eu ia falar 1000. Eu ia falar 1000. Zero. Eu conheço um caso, sim, existem casos esporádicos de eventos que foram revertidos. Em corridas de rua, eu particularmente, assim, me permite, se alguém porventura que estiver vendo e souber de outro, por favor, fale. Porque eu só conheço um, que é o Cristiano Goldenberg, já escreveu até livro sobre isso, Quilômetro 19, hoje meu amigo paciente, né? E que foi uma parada cardíaca revertida em corrida de rua. É o único caso que eu conheço. E infelizmente. você acha que é a falta de atendimento, a demora? A demora, o acesso, o que precisa ser feito, precisa ser absolutamente muito pouca coisa precisa ser feita. Mas, por exemplo, nesse caso em específico, se ele tivesse feito tivesse tido, né, a oportunidade de fazer um exame médico para pegar um atestado, isso seria evitado ou não? O exame médico evita a maioria esmagadora dos casos, sobretudo nos masters, sobretudo nos indivíduos acima de 40 anos de idade, onde doença coronariana é a principal causa. Tá. Nos mais jovens, onde a doença cardíaca genética com manifestação eletrocardiográfica, a maioria, inclusive, visto por bons olhos, também evita. Vai evitar todos? Nunca. Tá. É por isso que a gente tem que estar preparado para quando esses eventos acontecerem, a gente reverter. Né? Maratona de Curitiba, a iniciativa do meu amigo Marcelo Leitão, que é diretor médico da prova agora, fez uma coisa maravilhosa. Botou um desfibrilador para cada quilômetro. 42 desfibriladores alugados numa prova. Não é nada. Não, qual é a chance de... Assim, porque o que acontece? O Runners, a primeira edição do Runners, que foi publicada, se não me engano, em 2013, com 11 milhões de corredores, essa agora tem 26 milhões, todos dos Estados Unidos, ele mostra que a única chance de uma pessoa sobreviver a uma parada cardíaca numa corrida de rua, no caso aí só faz corrida de rua, se ela for a manobras de reanimação cardiopulmonar, o desfibrilador tem que chegar rápido, as manobras de reanimação cardiopulmonar forem feitas por uma testemunha ocular da parada cardíaca. E o que as pessoas fazem quando alguém colapsa? Né? Fica parado, congela, né? Sai procurando um médico. Decretou a morte daquela pessoa. Se você não souber o que fazer, se a pessoa cair e você não imediatamente começar a compressão torácica e mandar alguém correr para poder chamar o desfibrilador, e se ele tiver 1 quilômetro de distância, né? O que aconteceu? Não dá tempo. Não, dá muito tempo. Isso aí vai ter 3 minutos. O que acontece? Estudos que analisaram vídeos de parada cardíaca em eventos esportivos mostram que quando o desfibrilador e a manobra de compressão torácica e o desfibrilador acontecem ali naquele evento nos primeiros 5 minutos, dá tempo. 100% de sobrevida. Olha isso. 100% de sobrevida.
sem desfibrilador cai para 0, não tem chance, ninguém reverte na massagem. A massagem é para manter o sangue circulando, o cérebro viável, né? Porque o que a gente quer é que aquela pessoa não só sobreviva, o coração volte a bater, como viva sem sequela. Sim. Né? Então, até que o desfibrilador chegue e reverta. Então, resumindo, você é a favor de ter um exame médico? Eu sou a favor de que as pessoas procurem a avaliação. Tá. Que a gente tenha consciência de que se eu quero participar de um evento esportivo, ótimo, maravilha, mas que eu faça a avaliação médica adequada ao que eu quero fazer. E obviamente qual é a frequência? Por exemplo, vamos pegar um corredor ordinário que faça aí suas 3, 4 corridas por ano. Uma avaliação por ano é o suficiente? Total. Na maior parte das pessoas, até um pouco menos. Né? Assim, se eu tenho até 40 anos de idade, não tenho uma grande história familiar de doença coronariana, não tenho nenhuma doença crônica, e falo isso assim, porque pessoas com doença crônica são as que mais se beneficiam do esporte. Sim. Então, eu hoje tenho pessoas com uma doença que você falar aí fazendo o triatlo, nadando em águas abertas, correndo maratona. Nosso João Paulo Diniz, né? Foi não sei qual foi o caso dele especificamente, mas... Ele tinha uma... A priori, até onde eu sei, posso estar sendo leviano, mas eu não conheci o caso, nunca examinei isso, exatamente. Mas era um portador de, até onde eu sei, de cardiomiopatia hipertrófica. E, obviamente, quando você tem doenças desse tipo... Né? A gente também hoje estimula a prática esportiva, mas a sua avaliação precisa ser individualizada. Aí provavelmente você vai ter que fazer avaliações com frequência maior, eventualmente 6 meses. Mas a maior parte das pessoas, 35 anos, não tem doença nenhuma, não tem doença familiar nenhuma. Posso fazer uma avaliação a cada 2 anos. Okay. Estou fazendo as provas da mesma intensidade, ou correndo sempre meia, ou correndo sempre maratona. Maravilha, progredir distância, correr maratona, vou fazer um meio Iron. Aí precisa de uma avaliação, se eu estou saindo de 3 horas para 5 horas de atividade física. Existem casos de você assim, realizar exames, a pessoa não aparecer nada e de repente tem um caso desse. Sim, exatamente. A gente não vai mitigar 100%, vai ser difícil, porque tem doenças que, porventura, que eventualmente tem uma expressão eletrocardiográfica muito remota, porque a gente não consegue identificar numa avaliação única, e é por isso que a avaliação pré-participação joga a chance de eventos lá embaixo, mas eles vão poder acontecer, são muito... Você deve ter os números aí, a chance para meia maratona é de 1 para 400 mil, e para maratona algo em torno de 1 para 85, 90 mil. Para triatlon pode chegar a 1 para 60 mil. Não, então, coisa para dele. Você pega o Alexandre Ribeiro, ex-campeão do Ultraman. Ele me relatou que saiu para correr uma prova de 5 quilômetros, um cansaço, uma coisa horrível, e infartou, cara. Isso é um dado importante. Infartou. Ele falou, eu só não morri porque eu tinha uma condição excepcional e fui para o médico que estava com 90% da artéria entupida. Qual é a informação importante disso aí? Ser atleta reduz absurdamente o teu risco de eventos cardiovasculares. Mas não elimina. Mas não elimina. Eu recentemente fiz eu uso minhas redes sociais como um clube de revista adaptado à linguagem popular. Minha ideia é levar a ciência do exercício do esporte para o povo. Então, eu ter a ciência da translação, né? Pegar aquele conhecimento ali, que a princípio ficava na cabeça dos médicos, e fazer com que as pessoas entendam o que está por trás para tomarem as melhores decisões. Então, assim, recentemente se avaliou mais um trabalho do Comitê Olímpico Italiano, que produz muito conhecimento, mostrou 30% dos atletas olímpicos com colesterol alto. Olha isso. Olímpicos. Então, assim, e por ser atleta, né? Diminui muito a tua chance de um evento. Né? Tem vários. Aliás, não tem nenhuma evidência, por exemplo, que atletas olímpicos... Tem 3 paradigmas de excesso de exercício, né? Que a medicina sempre... O médico nunca gostou de gente que faz muito exercício. Então, sempre ficou associando isso a morrer mais. Isso é uma mentira deslavada. Não há nenhuma evidência que ser atleta aumente a sua chance de morrer. Nenhuma. De doença nenhuma.
né? Mesmo quando você compara o creme de la creme, lá, campeões olímpicos, um estudo com 15 mil campeões olímpicos, analisando uma série de 1896 até 2012. Né? E a chance de, comparado com a sobrevida de cada um dos países, então pegou atleta francês com a população francesa, atleta italiano, população italiana. E a redução de risco de morrer é absurda. Absurda. Então, assim, é importante mas não torna o cara um imortal. É importante destacar, porque a gente falou assim, as manchetes todas vêm aparecendo. Exato. Que morte súbita na corrida, que está tendo muita morte nas corridas, mas, na verdade, o que o esporte está salvando é muito mais do que isso. Né? Tem um estudo maravilhoso que mostra isso. Né? Vocês organizaram provas, inúmeras provas esportivas, vão entender perfeitamente. Então, um estudo que analisa a chance de morrer em maratona e dá números parecidos com esse, assim. A maior parte está concentrada nos 2 quilômetros finais. Inclusive, uma vez eu dei uma aula, alguém falou assim, se diminuir a maratona para 40 quilômetros, então não morre ninguém. Mas é o fenômeno, não gosto muito de misturar português com inglês, mas é o push yourself too much, né? Que é o cara que no final daquele gásinho para sustentar. 40, e aí é onde a doença se manifesta. Então, a maior parte dos eventos são, em geral, pessoas com preparação ruim. A maior parte das pessoas nesse estudo não tinha corrido mais do que 30 quilômetros. Entendi. A maior parte dos eventos. E aí o mais interessante é o seguinte, o cara pegou, esse estudo é maravilhoso, eu posso depois até disponibilizar, ele já tem algum tempo, então ele está disponível de graça. Ele analisou as mortes por acidente de carro que aconteceriam naqueles horários e que não aconteceram porque os corredores de tráfego estavam fechados para a maratona. Mata mais do que a maratona. Muito mais. Estava de 46 vidas salvas, comparando, subtraindo as mortes por acidente de carro das mortes por maratona, dá 46 positivo, um saldo positivo de 46. Ou seja, a maratona salva a vida de quem não estava correndo. Está resolvido, Karen. Vamos fazer 30 provas de maratonas por mês. Mas assim, interessante esse dado que você falou, desse estudo que foi feito, que os acontecimentos, né, de parada cardíaca, de pessoas passando mal nesses 2 últimos quilômetros de uma corrida. Isso aí é bom, muito bom para organizadores de evento concentrarem nesse final de prova uma equipe, né, de ambulância, de médicos. O staff, né? Eu vejo algumas corridas, muitas agora também estão utilizando as motos, mais ambulâncias espalhadas, como você falou, do planejamento. Isso é importante para poder fazer. Deixa eu fazer uma analogia, mudando de esporte. Da corrida com o futebol, você é cardiologista do Fluminense. Tivemos um episódio esse ano com um atleta do clube, Paulo Henrique Ganso, alto rendimento, teve um problema, acho que foi no início da temporada que notou-se um problema cardíaco, ele foi logo afastado para poder fazer um tratamento e agora, final da temporada, já estava jogando alto rendimento, fez gol na disputa de pênalti Vasco Fluminense. Eu vi ele postando alguma coisa também com você. Legal da gente falar um pouco sobre isso, porque a gente está falando de atletas amadores, mas também um esporte de alta visibilidade. Tivemos o episódio do desfibrilador do Serginho, lá do São Caetano, lá atrás, que meio que abriu aqui no Brasil essa questão de ter também nos estádios, né? A avaliação pré-participação, ela não elimina absolutamente ninguém que quer fazer esporte competitivo. Então, todos devem fazer. E quanto maior for a demanda, né, sobretudo na alta performance, no alto desempenho, essa avaliação tem que ser mais minuciosa. No esporte rico como futebol, há muitas exigências. A FIFA tem hoje os seus critérios e eu estou no Fluminense desde 2016, a gente faz a avaliação pré-participação dos atletas, vamos fazer agora em janeiro, todo início de temporada. Envolve alguns exames. Eu tive a honra, e hoje a gente são amigos, né, de fazer o exame admissional do Ganso no Fluminense, quando chegou em 2019, e fiz todos os exames dele. E esse é um dado muito interessante, assim, a atleta precisa ter prontuário, né? Sabia, o exame estava de um jeito e agora está de outro. E esse ano, né, isso eu posso falar, porque ele já contou isso algumas vezes, o exame dele tinha mudado. O exame estava diferente. E eu falei, Paulo Henrique, a gente vai ter que fazer mais exames. E aí fizemos o diagnóstico da miocardite, né, que é uma doença que qualquer um pode ter. Né? A gente teve algumas conhecidas, né? Tivemos, no início da pandemia, o Anthony Davis, né, na Inter de Milão. Enfim, alguns casos. E é uma causa relevante de morte súbita em atletas. E aí
sim, existe hoje protocolos mais benevolentes. A gente ganhou muito conhecimento na pandemia com relação à miocardite e hoje a gente tem formas de individual. Antigamente era 3 meses parado, se a miocardite, reavaliação em 3 meses, 6 meses, se porventura tivesse ainda alteração. Então o atleta ficava geralmente 6 meses. Hoje a gente tem protocolo de retorno mais rápido em casos mais brandos. Foi o que a gente conseguiu fazer com o Ganso. O Ganso teve o diagnóstico final de janeiro. Né? Foi o último atleta do Fluminense a fazer a avaliação pré-participação, porque demorou um pouco mais, mas saiu de férias, demorou para voltar, e aí a gente avaliou ele. Né? Foi o último jogador que eu avaliei em 2025. E ele voltou contra o Bragantino, se eu não me engano, no começo de abril. E aí é interessante isso, né? Porque a gente usou um dispositivo para monitorar ele, eu que uso para a maior parte dos atletas nesse processo de return to play, né? O retorno ao jogo, que serve para todos os esportes. E a gente viu que no meio do caminho ele fez uma arritmia e que se eu não estivesse usando esse monitor, no contexto do retorno ao esporte pós-miocardite, ele certamente teria sido aposentado. E a gente viu que era uma arritmia que não tinha nada a ver com miocardite, que ele já sentia isso desde que era do juvenil do Santos, né? Porque o atleta tem essa coisa de, pô, vou contar isso, né? Tem um caso emblemático disso, o maior atleta, o maior ciclista da história, nosso Ed Merckx, sim, tinha um cardiomiopatia hipertrófica. E a história é muito interessante. A doença foi descrita em 58 e ele, me corrija se eu estiver falando bobagem, Amanda, se não me engano, o primeiro título dele é 69 ou 70 e ele ganha 5 vezes, né? Em 68 ele teve um sintoma e o médico, na época não tinha exame nenhum, raio-x de tórax, e o médico da equipe falou, pô, cara, acho que tu tem uma doença aí que acabaram de descrever. E acabaram fazendo um pacto de que eles iam ficar entre eles. Ninguém sabia muito o que acontecia também com as pessoas naquela ocasião. E ele teve a carreira todinha com o hipertrófico. O hipertrófico hoje ele pode fazer esporte, mas precisa de um acompanhamento mais rigoroso. Mas voltando à miocardite. Então a gente fez esse protocolo e ele conseguiu voltar e se teve uma lesão na panturrilha, eu falei, pô, mas tá mais fácil tratar do teu coração do que da tua panturrilha. Falando até de miocardite, você falou a questão de pandemia. Uhum. Né? O Covid teve uma grande influência, né, pelo que a gente ouve por aí, né, escuta, a gente não sabe, né, o que realmente é, mas você com essa experiência toda, realmente teve o Covid, gerou problemas de miocardite nos Não o Covid, na vacina, né? Vamos falar sério. Não. Teve alguma correlação entre a vacina, Covid e a ocorrência? A chance de miocardite com o Covid, com a doença, é pelo menos 300 vezes maior do que com qualquer vacina. Eu já vi miocardite com várias vacinas. Assim, a vacina da Covid, ela não parece dar mais miocardite do que nenhuma outra vacina. Entendi. E o benefício dela é inequívoco, né? A questão é que a Covid, como uma epidemia viral, e a gente, como poderia ser com qualquer outra, né? Tem mais gente com infecção viral, temos mais gente com miocardite. Então, o problema é a Covid em si. O vírus, de uma forma geral. Né? Eu já tive miocardite com vírus da hepatite, dengue. O que você falar aí, eu já vi. Entendi. Então, assim, a gente viu muito e isso permitiu, inclusive, que a gente aumentasse a experiência, né, com esses atletas e fizesse esses protocolos mais individualizados, que antigamente era um sapato para todo mundo. Teve miocardite? 3 meses sem jogar. 3 meses parado. E hoje a gente consegue fazer coisas mais individualizadas. Para as pessoas que não conhecem, o que é miocardite? Miocardite é a inflamação do coração, do músculo do coração, na maior parte das vezes por um vírus. Por um vírus, mas pode ser por uma substância química, esteroide anabolizante da miocardite, outras substâncias quimioterápicas da miocardite, bactérias mais raramente da miocardite. Então, vários agressores ao músculo cardíaco podem levar à sua inflamação e essa inflamação aumenta o risco de algumas coisas. O mais perigoso com relação à prática esportiva é a arritmia ventricular. Então, deixa eu tentar entender. É uma tendinite do coração? Sim, é uma inflamação do músculo do coração. Entendi. É uma miosite no músculo cardíaco. Okay, beleza. E isso gera ali no músculo um foco que gera arritmias. E se arritmias forem graves, podem gerar morte súbita. Ok. Né?
Eu fiz quimioterapia, né? Isso. E eu tinha que fazer um acompanhamento cardíaco. Sim. Ele chegou naquele período da quimioterapia mais pesada de 3 em 3 meses. Exato. E eu tive uma alteração grande. É miocardite. Foi isso, Isso é provavelmente. reversível, né? É uma miocardite que, se for adequadamente cuidada e acompanhada, ela é totalmente reversível. Isso é o que a gente chama hoje da cardio-oncologia, né? Que é o acompanhamento dos pacientes oncológicos contra as manifestações tóxicas dos quimioterápicos, que melhoraram demais a expectativa de vida e a sobrevida das pessoas com toda sorte de câncer, mas que, obviamente, tem esses efeitos colaterais. Sim. Então, a gente precisa acompanhar de perto essas pessoas. Agora, por exemplo, um jogador de um clube de ponta, como o Ganso no Fluminense, tem um acompanhamento, faz exames. Nem todos os times, os mais modestos, não têm esse tipo muito, de... Né? Essa que é a questão. E os atletas amadores também, para quem não tem esse acompanhamento direto, quais são os sinais? Acho que é importante a gente falar também de sinais, né? Pressão alta, aquilo... Isso é um dado muito importante, né? Estudos mostram que pessoas reanimadas de morte súbita durante a atividade física, 90% sentiram alguma coisa na semana anterior. É mesmo? Então, se você sentir o seu coração acelerar, dor no peito, um cansaço desproporcional à atividade que você está fazendo, isso pode ser cortejo de um treinamento, de uma noite mal dormida. Sim. Mas procure médico e afaste a possibilidade de uma doença cardíaca. Então, seria dor no peito, cansaço... Um cansaço desproporcional à intensidade, uma frequência cardíaca desproporcional à intensidade, por exemplo. Estou correndo lá 5h30 e minha frequência cardíaca costuma ser 150, está 175. Pode ser porque eu tomei uma bebida alcoólica na noite anterior, pode ser porque eu estou cansado, hidratei porque está mais calor, mas afastar, sobretudo se vem acompanhado de uma percepção de esforço maior, é importante. Dor no peito, sensação do coração acelerar subitamente, são coisas que devem ser valorizadas. Então, entendi. Normalmente, na semana anterior, a pessoa sente alguma coisa. Normalmente, a pessoa sente alguma coisa. Então, assim, negar sintomas, isso que o Ganso fez, que tomou um puxão de orelha muito grande ao longo... não no miocardite, né, por causa da outra... precisam ser relatados. Porque são muitas vezes, nesse contexto, fácil de resolver. E o caso hereditário também, né? Ele é muito importante. Pessoas com história familiar de morte súbita. Se eu tive algum parente que morreu subitamente... Homens antes de 50 anos, mulheres antes de 60 anos, eu preciso ter um acompanhamento melhor, de perto. Meu rastreio, minha avaliação cardiológica precisa começar mais cedo, eu preciso ter o cuidado. Nada disso afasta você do esporte. Isso é importante você falar. Nada disso. Não tem absolutamente nada que te ameace mais, sobretudo você que tem uma doença cardíaca, você que tem uma história familiar de doença cardíaca, do que não fazer esporte. O esporte é uma ferramenta mais poderosa para salvar vidas, sobretudo vidas mortes prematuras. Então, só que você precisa ter um acompanhamento diferente. Tá tudo legal? Mete bronca. Pau na máquina. E existe uma diferença, assim, homens e mulheres? Sim. Homens têm mais? Homens têm muito mais. Por exemplo, maratona de longe. Não tem uma morte súbita em mulher. Por que isso? Porque uma parte considerável, sobretudo hoje a gente tem uma população 35 mais, 40 mais, muito mais participativa. E nessa faixa etária, a doença coronariana, o entupimento, placa de gordura nas coronárias, é a principal causa de morte súbita. E isso acontece mais em homens do que em mulheres. Eu tenho uma dúvida. Por exemplo, quando você fala o entupimento das artérias, né? Uhum. Primeira pergunta, quando você faz esporte, essas artérias são mais largas em quem faz esporte? Número 2, pelo próprio fluxo sanguíneo ser mais rápido quando você se expõe ao seu limite, esse fluxo sanguíneo mais rápido, ele pode, entre aspas, limpar as artérias ou não tem nada a ver? Não, sim. A gente tem visto alguns estudos mostrando mais calcificação e, eventualmente, até mais placas de gordura em atletas comparados com a população normal. Só que até este momento isso não se traduziu em mais eventos. Porque, assim, uma coisa é ter placa na coronária, outra coisa é ter mais infarto. Não tem nenhuma evidência que atletas, pessoas que se exercitam, pelo contrário, tenham mais infarto, mais AVC, que são eventos vasculares relacionados a essas placas de gordura. Então, não há nenhuma evidência que isso aconteça. O que significa essas... Né, tem um grande estudo
sediado na Bélgica, que tem que chama Master Hearts, né? Que está acompanhando essas pessoas, esses atletas, notadamente ciclistas, na Bélgica tem pra caramba, né? Ao longo do tempo, para saber o que isso significa, se isso vai se traduzir em mais risco, a gente ainda não sabe muito bem. Mas o fato é que atletas, respondendo a sua pergunta, Amanda, a velocidade de fluxo aumentada não tem nenhuma evidência de limpar mais as artérias. O que efetivamente o esporte faz é estabilizar mais essas placas, controlar melhor a pressão arterial, reduzir valores de colesterol, diminuir a chance de diabetes. Em geral, a vida desportiva está associada a hábitos mais saudáveis, como, por exemplo, o mais importante de todos, que é não fumar. Tá, e isso acaba diminuindo o risco cardiovascular. Tá, esse entupimento da artéria, essa substância que entope a artéria, o que é isso? É gordura. Cálcio, é gordura? O cálcio vem junto, né? Mas a placa, em geral, é uma placa de gordura. É uma gordura. Que gera, que é quando essas placas? Uma série de coisas, né? Genética, por isso eu digo. Primeira lição de saúde: escolha muito bem seu pai e sua mãe. Depois que você escolher, você vai gostar deles e não vai querer trocar. Mas o estilo de vida contribui bastante para isso. E o estilo de vida a vida inteira, né? Então, uma alimentação mais saudável, controle dos fatores de risco, importante. E, eventualmente, por conta da escolha ruim do pai, eu posso ter recebido genes que meu colesterol vai ser mais alto, mesmo que eu tenha uma vida esportiva. Né? E, por exemplo, E aí, controlar essas coisas é muito importante. Tá. Então, atleta com pressão alta tem que tratar a pressão. Atleta com colesterol alto tem que tratar colesterol. Eu, como todo bom engenheiro, eu sou cartesiano, né? Bom. Então, assim, uma artéria que parcialmente, vamos dar números aqui, está 20% entupida. Uma boa alimentação, né? Ou um esporte bem feito, né? De forma controlada e direcionada corretamente. Ela reduz essa artéria entupida ou ela só não deixa aumentar? 20% a gente não chama um vaso entupido, obstruído. A gente considera lesões acima de 70%. Tá. 20% é uma placa, óbvio que essa a gente não pode deixar ela crescer. Várias coisas devem ser feitas. Um estilo de vida saudável é uma delas. Eventualmente, a gente tem que recorrer a remédios para isso. Né? Hoje, a gente tem visto isso até com muito bons olhos. Né? Atletas master com aterosclerose, com placa de gordura nas coronárias, se beneficiam do uso de alguns medicamentos para isso. Mas o estilo de vida é fundamental. Sim. O estilo de vida, continuar no esporte, é fundamental. Não há motivo para, uma vez diagnosticado uma placa de 20% que você falou, eu parar de praticar esporte. Não, eu digo assim, mas a prática do esporte ou alimentação saudável, existe a influência direta de, por exemplo, esses 20% regredir para 10%, por exemplo? Não precisa. Não, mas pode. Remodelamento negativo. 70%, ele regride para 50%? Mais difícil, mas uma placa de 20% pode ter um remodelamento negativo. Uma placa de 50% pode diminuir. Mais uma vez, não há necessidade. Sim. Ela não precisa se tornar, ela não deve tornar obstrutiva, que é o que a gente chama. Obstrutiva é a lesão que limita o fluxo, que deixa chegar menos sangue no músculo do coração. Uma placa de 20% não faz isso. Placas maiores vão fazer isso daí. Então, assim, a gente tem feito mais exames, né, mais o que a gente chama de tomografia de coronária, um exame que eu acho muito importante para o atleta, sobretudo o master. Não, sobretudo não. O master, o jovem não precisa fazer isso. Para detecção precoce dessas coisas e, eventualmente, intervenção. Né? Reduzir mais contundentemente o colesterol, eventualmente ter um hábito alimentar mais saudável. Você sabe que muitas vezes atletas não são primores na alimentação, sobretudo os olímpicos. Eu sou escravo da comida, cara. Impressionante, cara. Se eu tiver que fazer um regime, cara, eu prefiro treinar mais. Cara, olha só, você tem que perder peso, você tem que comer menos. Não dá para treinar mais ao invés de comer menos? Infelizmente, eu tenho esse problema psicológico. Eu fiquei impressionado e eu acho muito legal trazer aqui também a sua rede social, @fabriciobraga.lph, depois a gente fala um pouquinho mais sobre isso, de um estudo que você analisou que diz 2 a cada 3 atletas olímpicos com alterações no exame de sangue. Aí vem lá, colesterol alto, deficiência de ferro, glicose alta, alteração de sangue 62%. Achados nesse estudo com 2.500 atletas olímpicos de elite feitos entre as Olimpíadas de Londres, né, 2012, e Paris 2024.
Vê que os atletas olímpicos, os de elite, também têm esses números aqui que mostram, né, que se não tiver um acompanhamento, mesmo achando que, pô, vou poder comer, que vou poder... Eu tô nesse caso. Muitos vão precisar. Isso não é igual a dar remédio para todo mundo, mas de forma alguma. Mas alguns vão precisar. E muitas vezes, eventualmente, eu vejo isso, né? Eu escutei uma vez de um atleta muito conhecido do futebol, já aposentado, que teve colesterol alto a vida inteira e hoje tem alguns entupimentos coronários, que escutou a vida inteira dos médicos, da equipe de saúde, né, dos clubes onde ele participou, quando se aposentar, se trata. Isso é muito cruel. Caramba, nossa. Mandou essa? Isso é muito cruel. Isso é muito comum. É mesmo? Infelizmente. Então, assim, a gente sério, não né? pode, de forma alguma, tratar o atleta como um indivíduo que tem que gerar entretenimento à população com seu espetacular desempenho desportivo, fruto de uma boa genética, mas, sobretudo, de muito esforço. Não é? Sim. Se, porventura, a gente detectar alguma coisa nesse indivíduo, essas coisas devem ser adequadamente tratadas e não deixadas de lado, porque vou dar esse remédio, vai que diminui a performance, vai correr menos, o que é uma tolice, e vai performar menos e vai gerar menos entretenimento. Não pode, não pode de jeito algum. Isso não é uma foca de circo, que nem tem circo, nem tem mais de animal. Inclusive. Falar em remédio, recentemente, acho que não precisa nem citar, as pessoas vão saber, um clube teve aí um médico que receitou a caneta emagrecedora para jogador, deu uma polêmica danada sobre essa questão, e é um tema bem delicado também, porque às vezes o jogador está fora de forma, quer entrar em forma rápida para jogar. Tem também casos, e olha que foi um clube de ponta, né, no futebol brasileiro, e teve essa polêmica. Como é que o senhor vê essa questão aí também e acho que pode estender para os atletas amadores, para as pessoas... Eu já ouvi esse podcast alguma vez, nunca vi você chamar ninguém de senhor. Por causa Fabrício. Do que isso? Doutor, né? Doutor Fabrício. Fabrício, por favor. Só tem amigo aqui. Como é que você vê essa questão polêmica aí dessas canetas emagrecedoras? As pessoas querem resultado rápido. Isso aí é um risco muito grande para a saúde. Bom, primeiro, são medicamentos que estão mudando a história natural do tratamento da obesidade, sobretudo quando associado ao diabetes. Essa classe que a gente chama de agonistas GLP-1 são medicamentos revolucionários, quando bem indicados, trazem muito benefício à saúde. Muito. A questão é que, só vou dar um exemplo meu, minha casa. Eu queria fazer um impacto, que uma das coisas que a gente tem, assim, se porventura você usá-lo sem ter um bom treinamento de força, a chance de grande parte do seu emagrecimento vir de redução de massa muscular é considerável. Então, se eu usar o remédio e não fizer musculação, e hoje as diretrizes de uso dessa classe de medicamentos reforça assim, de forma muito contundente, tem que treinar, isso tem que vir junto com o exercício, sobretudo o treino de força, né? Que infelizmente na língua portuguesa tem esse maldito nome de musculação, não sei porquê, não tem nenhuma outra língua, nem em Portugal treinar força. Sabe o que isso é ruim? Desculpa desviar um pouquinho do tema, mas acho que isso é interessante. Porque o cara que mais precisa de treinamento de força é o que não tem força, que é o idoso. Quando você fala para ele, você precisa fazer musculação, ele fala, mas isso é para o meu neto, eu não faço esse negócio. Agora, você acha que precisa de ganhar força? Isso eu preciso. Então, vamos fazer treinamento de força? Isso eu faço. Isso é a mesma coisa. Então, nem em Portugal, duas coisas do Brasil, engraçado. O lugar onde faz exercício chama academia, não sei porquê. E o treinamento de força chama musculação. Então, quando você dá só a chance de você perder massa muscular é considerável. Por isso que as coisas têm que vir junto, inclusive os laboratórios que fabricam têm batido nessa tecla, e isso é uma forma muito responsável de orientar o tratamento. A questão é, assim, é ruim para atletas? Pô, o esporte é tão diverso. Há atletas com excesso de peso, né, e eventualmente com IMC acima de 30 e eventualmente até com diabetes que vão precisar tomar. No futebol profissional, improvável. Então, é uma saída rápida, fácil e eventualmente errada, né? Só para você ter uma ideia, eu queria justamente avaliar, a gente tem um banco de dados gigante lá no LPH, de teste cardiopulmonar, e uma das variáveis que a gente tem lá é o medicamento que as pessoas tomam. E eu falei, será que essas pessoas têm uma massa muscular menor? Vou analisar esse grupo e tentar parear com pessoas parecidas para ver se a massa muscular era diferente. E aí peguei lá
todo mundo que tomava. Tinha 128 pacientes no meu banco usando agonista de GLP-1. Pô, beleza, vai dar para fazer o trabalho. Aí vou ver quem tem IMC acima de 30. 25. Então, assim, tem muita gente que não precisa buscando essa solução, né? E isso é um pouco preocupante. Nem a indústria quer que isso aconteça, né? Porque o uso, que eles chamam de fora de bula, off-label, a princípio, você não tem que esperar o que o estudo clínico que validou, que mostrou o benefício clínico, apontou. Entendeu? Então, assim, embora eles acabam vendendo mais quando você usa para um montão de gente, é um perigo. Eu acho assim, por exemplo, um atleta de luta olímpica, talvez em algum momento ele possa se beneficiar disso, né? Um atleta do esporte famosíssimo, super valoroso, super importante no Japão, de sumô, pode ser que ele precise disso. Um atleta profissional de futebol é muito improvável. Você falou de futebol rapidinho aqui. O CardioFoot 2025 foi um baita evento. Você promoveu, foi lá no Fluminense, né, no Salão Nobre. E uma das palestras eu acompanhei, que eu achei muito interessante, e é sobre o assunto do momento de inteligência artificial, sobre a IA na avaliação cardiovascular de jogadores, de atletas. Fala um pouquinho sobre isso, é um tema delicado e algumas pessoas às vezes ainda não têm essa percepção. Né? CardioFoot foi um sonho que a gente conseguiu transformar em realidade, né? Um evento de cardiologia do esporte multiprofissional, como o esporte deve ser, né? Focado em vários aspectos importantes, né? Dentre eles a divulgação da necessidade da avaliação pré-participação, da necessidade do conhecimento de suporte básico de vida. E a gente não tem como falar de modernidade, deixar de falar de modernidade. A gente trouxe, só uma vírgulazinha, a gente trouxe o Roberto Peidro, que foi o médico do Maradona. Né, um argentino fantástico. Cara, quantidade de história para contar, hein? Muita história para contar. E ele é o médico do Kun Agüero, que foi afastado. Inclusive, hoje é um caso público. Tem uma série na Disney Channel, Kun, contando a história da vida dele. Inclusive, o afastamento dele do esporte por miocardite. Né? E a inteligência artificial é algo que, assim, é ingenuidade nossa achar que isso não vai permear vários aspectos da nossa vida. Eu tenho uma opinião pessoal até, seja um entusiasta, estou envolvido em alguns projetos de inteligência artificial em cardiologia do exercício do esporte. Eu acho que tem que ter algum controle. Enfim, dito isso, várias coisas a inteligência artificial pode ser utilizada na cardiologia do esporte. Dentre eles, para, por exemplo, ajudar médicos na interpretação eletrocardiográfica de atleta. Né? O conhecimento da cardiologia do esporte é algo, sim, cardiologia do esporte tem, sei lá, 150 no Brasil, se tiver. Né? Então, para quantos atletas? Será que tem médico suficiente com expertise para poder avaliar tudo isso? Né? Então, e o esporte altera o eletrocardiograma. Então, a interpretação do eletro do atleta é algo bem complexo. Então, eu particularmente estou envolvido num projeto de desenvolvimento de uma ferramenta chamada SafePlay, que pretende utilizar a inteligência artificial para ajudar médicos, do ponto de vista educacional, esse eletro de atleta aqui. Ele isso aqui é cortejo de treinamento ou isso é uma doença cardíaca que se manifesta? E sendo uma doença cardíaca, uma possibilidade de uma doença cardíaca, que exames eu tenho que fazer para investigar esse atleta? Então, a gente já tem estudos mostrando, né, por exemplo, no contexto de dor torácica na sala de emergência. Cheguei com dor no peito, estou infartando ou não infartando? A inteligência artificial, os modelos, os algoritmos de inteligência artificial têm acertado muito mais. E essa pessoa está tendo um infarto, trate ela dessa forma. Do que médicos, inclusive cardiologistas. Então, assim, isso vai substituir o médico? Tolice, claro que não. Tem muito mais coisa. O ato médico envolve muito mais coisa do que só dizer você tem ou não essa doença. Né? Quem passa por um problema de saúde sabe quão importante ter um médico segurando a tua mão, dizendo o que tem que fazer, que você confie. Né? Como isso é importante. Mas ter uma ferramenta que te ajude a dizer não, isso vá por esse caminho, não vá por esse, é muito, muito importante. Né? Então, assim, a inteligência artificial vem nessa linha. Outro aspecto importante interpretação de imagem, facilitação de imagem. A inteligência artificial tem discriminativa, né? E a generativa. ChatGPT, generativa. Você bota lá um negócio e te gera uma outra coisa. Às vezes você faz uma ressonância, por exemplo, e a imagem fica ruim.
A inteligência artificial pode melhorar a qualidade daquela imagem, permitindo uma interpretação melhor. Muitas pessoas, por exemplo, têm dificuldade de permanecer numa máquina de ressonância, por um fato de ser fechado. A inteligência artificial pode permitir que o exame seja feito mais rápido e as correções de imagem, de qualidade de imagem, ser feita depois com inteligência artificial. Importante isso, né? Então, assim, tem vários aspectos da saúde específica, né? Por exemplo, fazer ressonância de estresse com a pessoa se mexendo. É possível, é possível, mas é muito difícil. A qualidade de imagem fica muito ruim, né? Então, existe estudos mostrando que assim, ressonância em respiração única. Durante uma respiração, você pega todo o ciclo cardíaco da pessoa, analisa e melhora essa imagem com inteligência artificial. E a acurácia se mantém do exame que foi feito com mais tempo, etc, etc. Então, tem muitos aspectos que eu acho que... Está chegando para ficar, não tem? Não há a menor possibilidade de a gente achar que o futuro não vai ser híbrido. O que a gente faça, né? O que a gente precisa justamente é treinar médicos para usar a inteligência artificial, como a gente foi treinado para usar um estetoscópio. Sim, né? sim. Então, e aí eu acho que as universidades, quem educa, tem a obrigação de colocar nos seus currículos a matéria de inteligência artificial. Rapidinho, eu tenho que dar alguns recadinhos antes de você tocar aqui a nossa pauta. Tá interessantíssimo, né? Tá rendendo muito aqui. Aumenta aí para 2 horas. A gente já está com 45 minutos, mas está fluindo. Mas eu tenho que falar do Irmãs da Terra. A gente está falando aqui de alimentação, um cardápio saudável com opções nutritivas, marmita fit, saudável. Você tem ali sobremesas sem açúcar, zero lactose, nessa loja que tem uma filial em Cambuinhas e a outra no centro do Rio de Janeiro, na 7 de setembro. QR Code na tela, você acompanha Irmãs da Terra. A Pausa Power, hoje a gente está aqui trazendo mais uma vez o Powerade Zero, 0 calorias, isotônico, sem cafeína, taurina estimulante, fórmula com 4 eletrólitos, sódio, cálcio, potássio e magnésio. É uma reposição avançada. Você tem aqui o nosso Powerade 0 calorias. E para fechar o nosso bloco aqui dos patrocinadores, Barcelos Esportes, que tem todos os equipamentos para triatlon, para natação, para corrida. Armando Barcelos, as lojas ficam em Ipanema e fica também em Icaraí. Depois desse podcast aqui, eu já vou começar a vender desfibrilador. Também importante. Vou botar um em cada... Tem negócio. Mas tem negócio. Importante. Mas assim, nossas lojas, brincadeiras à parte, né? Nossa loja fica na Rainha Elizabeth 440, Rio de Janeiro, e em Niterói, na Joaquim Távora 33. Fabrício já é o parceiraço da gente lá. Zero e viseiro. Isso aí. Fabrício é cardiologista, é médico, tem um laboratório, e eu queria falar um pouco disso, esse laboratório de performance humana. A minha filha, incrível, tá? A minha filha já tive a oportunidade de conhecer. E alguns colegas dela já falaram, não, já fui lá, sensacional. Incrível. Tal. Tô querendo levar a Bianca lá também fazer um check-up. Um prazer. Acho que é importante. Fala um pouquinho sobre esse lugar, que é um lugar emblemático, todo mundo fala da referência. Como é que surgiu o LPH? A história é longa, hein? Mas eu fiz parte da minha formação fora do país, né? Fui para a França, onde eu comecei a fazer teste cardiopulmonar há muitos anos atrás, algumas décadas, e ao voltar para cá, para o Brasil, eu acabei não aplicando isso como eu gostaria, por uma falta de oportunidade de fazer do jeito que eu achava que eu devia fazer. Virei um médico cardiologista clínico, né? Trabalhei muitos anos na Casa de Saúde de São José, coordenei a unidade coronariana. E depois de um tempo no meu envolvimento com o esporte, o qual sou apaixonado desde... Essa é uma paixão que peguei do meu pai. O pai é um cara que nunca praticou nada, mas se você perguntar para ele quem é o medalhista olímpico de 1500 de 88, você falar que é o Joaquim Cruz, não, o Joaquim Cruz ficou em prata, quem ganhou foi o fulano, enfim. Então, assim, lembranças do meu pai, talvez me emocione, porque meu pai está vivo, graças a Deus, mas, assim, me acordando para ver o Joaquim Cruz em 84, enfim. Então, domingo na minha casa era show de esporte, a gente começava de noite, sábado à noite, vendo a luta do Mike Tyson e terminava com resenhas de... Todas, até a última, né? Do Garotinho, lembra do canal nosso?
Antiga CNT. Exatamente. Então, assim, E aí, quando certa feita, em 2012, se não me engano, eu montei um pequeno... Aí retomei isso. Montei um pequeno... Dentro da sala de ecocardiograma do São José, um pequeno laboratório para fazer teste cardiopulmonar. E a maior parte das pessoas que viam eram os caras que corriam, pedalavam, nadavam comigo. E eu, assim, cara, minha formação não sei se é cardíaca. Eu aprendi a fazer esse exame para pessoas doentes. E eu resolvi, cara, preciso ver protocolos de atleta. E aí fui pro... Bom, não tem alguma marca no mundo mais associada à alta performance que o Ironman? Nenhuma. Verdade. Fui para o Instituto Ironman de Medicina do Exercício do Esporte, que fica em Houston, QG do Ironman. Não sei se mudou, mas sempre foi Houston. E eles construíram uma clínica gigante de medicina do esporte, que eu recomendo a todo mundo que quiser militar nessa área, visitar, passando por lá ou indo, eles recebem muito bem. E eu precisava ver. E aí fui para Houston, né, e para essa clínica que fica dentro de um complexo hospitalar chamado Memorial Hermann. O Memorial Hermann tem uma oncologia muito forte. A oncologia do Memorial Hermann é do MD Anderson, que é uma oncologia dos Estados Unidos. E eu cheguei lá, vi triatletas, profissionais, semiprofissionais, treinando com os pacientes com câncer. Eu falei, cara, é isso o modelo. O remédio é o mesmo. O que muda é a dose. Muda é a forma de aplicar. Olha isso. E aí, cara, voltei para o Brasil, fiz um projeto de... Inicialmente eu queria fazer o Instituto Ironman Rio de Janeiro. Olha só que doido. Caramba. Mas depois que eu descobri quanto custava o uso da marca, eu mudei de ideia. Deixa quieto. Exatamente. E aí montei esse projeto, comecei a buscar recursos para isso. No Brasil, Venture Capital é uma coisa muito complicada, e resolvi, em dado momento, numa oportunidade que tive dentro do São José, montar alguma com o dinheiro que eu tinha no bolso. E me deram desativaram uma ala, eu peguei um quarto, montei um laboratório maior do que o que eu tinha. E aí o diretor chegou, olha, você está pequeno aqui, pega a outra sala, faz uma secretaria. Aí fui... Virou, né? E é lindo lá, né? Em 6 meses eu tinha um andar inteiro. E aí depois eu tive a oportunidade de ir para a sede onde a gente está hoje. E o foco é esse. Não é uma clínica de medicina do exercício do esporte, que, através do exercício e de tudo que está em volta dele, cuidados com a saúde, avaliações médicas, nutricionais, mas a pedra angular é o esporte, é o exercício, se possível, na forma estruturada que a gente chama de esporte, ajudando pessoas que estão na fila de transplantes, que estão passando por câncer e que estão performando. A gente tem hoje, né, lá com a gente, por acaso ela está aqui treinando, às vezes, a Tota. Se for terça e quinta-feira, os pacientes de fila de transplante de pulmão no Rio de Janeiro, que estão lá dentro do LPH. Eventualmente, uma pessoa em pré-habilitação com câncer de pulmão, se preparando através de exercício. O resultado disso é fantástico. Não tem nenhuma pessoa que se beneficie tanto de exercício quanto pessoas com câncer. E um cara que teve infarto, ou um próprio atleta, eventualmente, que passou. A gente tem lá programa de reabilitação atlética. Cara, esse camarada aí, por exemplo, como Alexandre Ribeiro. Um atleta, não tem sentido você botar ele num programinha para ele pedalar, numa bicicletinha. Eu vi o coreógrafo Carlinhos Jesus recentemente postando lá, com você fazendo tá com a gente, exatamente. Ele teve uma questão neuromuscular e estava sem andar, e voltou a andar. Né? Você vê o poder do exercício. Né? A gente é só um instrumento, né? A ferramenta... Ele estava na cama mesmo, sem andar, né? Impressionante. E tá agora fazendo musical Cantando na Chuva. Pois é, Cantando na Chuva. Kelly. Que maneiro. Ele é fantástico, cara. E o mais interessante é isso, cara. Assim, por exemplo, ele... Não preciso dizer que ele teve uma vida superativa, né? Gafieira tem um gasto metabólico de HIIT, treinamento intervalado. Então, ele, despeito disso, né, já estava melhor um pouquinho do ponto de vista muscular. Eu fiz o teste cardiopulmonar dele, teve 140% do VO2 previsto para a idade. Caramba! Porra, o cara é um atleta nato. Fantástico. Carlinhos, um beijo, cara. Eu sou fã ele demais. Demais, conviver com ele é um presente. Assim, E aí, assim, a gente tem...
Aí, por conta dessa diversidade de pessoas, a gente, como o esporte tem que ser individualizado. Para o paciente com insuficiência cardíaca tem uma coisa, para o indivíduo com fila de transplante tem outra, para o atleta amador, ambicioso, tem uma coisa, para a Totinha tem outra. A Totinha vem aqui, está maravilhosa. A Totinha simpaticíssima, né? A Totinha... Ela é simpaticíssima. Uma das coisas que eu... ter visto isso é uma dádiva, assim, processo, um presente, né? um presente, né? Eu tenho guardado comigo as mensagens que troquei com a mãe dela, no filho, no exame dela, ela jogava bola. Ela era jogadora de futebol. Pode ser que eu me emocione aqui falando disso, porque... E eu, quando via o exame dela, eu nunca vi o que eu tinha visto ali. E até hoje não vi. Mandei mensagem para a Cissa no mesmo dia. E Cissa, assim, essa menina nasceu ciclista. Não sei o que vocês vão fazer. Isso foi em 2017 ou 2018, agora não vou lembrar. Assim, acho que 2018. Ela contou um pouco dessa história aqui, sim, assim, e eu vi no podcast que vocês gravaram com ela. E assim, mas as coisas aconteceram na hora que tinha que ser, né? Ela fala que eu e o Bernardinho ajudamos, mas a gente tentou atrapalhar um pouquinho, que a gente queria que ela fosse para fora naquele dia. Tentasse uma bolsa na universidade, talvez desse errado e voltasse, né? Eu já vi algumas histórias dessas. O cara vai lá, muito jovem, cai, se machuca, a mãe e o pai não estão perto, não quero mais brincar disso. Não, mas ela é diferente. Ela é diferente. Ô, Fabrício, a gente já está aqui na reta final. Fabrício, você vai ter que voltar aqui. Tem que voltar. Porque, mas, cara, reta final? Cara, porque a gente tem uma hora, né? Se der para estender um pouquinho, a gente tem aqui muito assunto ainda. Mas eu acho que a gente não pode deixar escapar antes da Karen no ping-pong aqui na reta final, porque você está com um projeto bem ambicioso, muito legal, muito bacana, que é de um ambulatório público de cardiologia. Isso eu acho que é importantíssimo a gente destacar aqui, né? Seria uma parceria com a UERJ, mas é iniciativa privada também, né? Como é que é isso? Começou falando sobre a dificuldade que as pessoas têm, né, de fazer avaliação pré-participação, né? Então, a gente não tem no Rio de Janeiro, né, uma cidade que já teve 2 finais de Copa do Mundo, uma Olimpíada. A gente não tem ainda um ambulatório de cardiologia do esporte. Assim, temos um em São Paulo, no Dante Pazanese, funciona muito bem, coordenado pelo meu grande amigo Rodrigo Alô, um fenômeno também na cardiologia do esporte, e a gente não tem. Então, a ideia é, via projeto CardioFoot, a gente financiar, com apoio de iniciativa privada, com apoio de lei de incentivo ao esporte, a construção na Policlínica Perqui Carneiro, onde funcionam os ambulatórios da UERJ, né? O primeiro ambulatório de cardiologia do esporte do Rio de Janeiro. Esse ambulatório vai servir não só para avaliar atletas, né, de toda sorte, desde o indivíduo que quer correr a maratona, mas teve aquela dorzinha do peito, mas não tem um plano de saúde, não consegue marcar uma coisa específica para isso. Provavelmente, né, infelizmente, a chance de você chegar no médico que não está habituado com o esporte, falar, qual é maratona? Isso é coisa de doido, não vou dar testado nenhum para você. E a gente sabe que isso não é. Então, uma coisa específica, desde esse camarada até os atletas, por exemplo, da Vila Olímpica da Mangueira, os atletas do maravilhoso projeto social do Flávio Canto e tantos outros projetos sociais do Rio de Janeiro. A Fernandinha, os projetos, né, Triatlo do Futuro, se não me engano. Uma coisa, sim, da Fernanda. Fantástico. E clubes mesmo, federações esportivas que não têm condições de fazer a avaliação privada dos seus atletas, né? Assim, hoje, os grandes clubes do Rio de Janeiro conseguem fazer esse tipo de coisa. A maior parte não consegue. Então, a gente vai ter a possibilidade de que todo cidadão carioca, fluminense, eu diria, né, porque a ideia é que isso atenda todo o estado, possa ter uma avaliação cardiovascular voltada à prática do exercício do esporte digna, né? Isso não pode estar restrito a quem tem só recursos para pagar. Isso é muito legal, cara. Isso é uma iniciativa... algo que a gente precisa fazer acontecer, faremos. Isso ressona bem no ouvido de todo mundo que escuta isso. A gente agora está no processo de transformar essa ideia, muito legal, uma realidade mais maravilhosa. Mesmo assim, cara, eu acho que ainda vai ser pouco para atender a tantas pessoas, tanta demanda, né, que vai ter, né? Também acho. É um projeto muito legal. Aí a gente abre... mas é um primeiro passo. A gente abre na Baixada Fluminense, aí a gente abre onde for, quando for necessário. Eu acho que recursos
benefício é inequívoco, recursos não vão faltar. E é óbvio que a gente pode ter o apoio aqui, convoco, quem porventura da iniciativa privada... Empresas, aí ó, olha aí a oportunidade que vocês têm de ajudar o esporte intrinsecamente, né? Falando bem de dentro, né? Porque uma vez que vocês abracem um projeto com esse calibre, cara, olha a repercussão aí para você, empresa, que né, apoia o esporte aí de forma institucional, vai fazer na veia, a injeção na veia do esporte. Um benefício como para ajudar um projeto desse a levantar. Hoje, por exemplo, se você precisar, por exemplo, um atleta de um projeto social mais carente, que precise, por exemplo, de uma avaliação médica para ir para um campeonato mundial, coisa desse tipo, não conseguir, às vezes perde o campeonato. Sim. Né? Então, se ajudar um atleta a competir mas do outro lado, evitar que uma pessoa morra praticando exercício, nossa, que preço tem isso? Não tem preço. Muito isso legal. É maravilhoso. Muito então, bom. A gente, assim, tem muita gente envolvida nisso e, obviamente, é um projeto de muitas mãos. E a gente quer voltar nesse assunto. No segundo semestre de 2026, está convidando todos vocês para a inauguração. Estarei presente, o primeiro da fila. Com certeza. Karen Casalini, é contigo. Vamos lá. Primeira perguntinha. Atleta com febre, treina ou não treina? Existe uma sobrecarga cardíaca? Não tenho dúvida que não pode treinar. Não vai ganhar nada treinando no doente. Nada. Só tem prejuízo treinar com febre. Não tem, além de a febre poder ser cortejo de uma infecção viral e o azar de essa infecção viral ter acometido o coração, ou seja, treinar com miocardite, a chance de dar ruim é muito grande. Além de você não vai ganhar absolutamente nada do ponto de vista de condicionamento físico, seja o treinamento que for, e pode perder muito do ponto de vista de saúde. Então, boa dica. Tem que treinar. Antes da pandemia, a gente usava teste do pescoço, né? Sintoma daqui para cima, eventualmente pode participar. Na pandemia, a gente viu que talvez uma coriza pode ser uma infecção viral e isso pode estar associado a alguma coisa. Então, está doente, não vai treinar. Bom, suplementação termogênico pode causar algum problema para um atleta? Pode. Essa é a resposta, sim, pode causar, sim. Alguns termogênicos têm substâncias que aumentam o risco de arritmia. Eu já vi algumas, né? Tem alguns, então, assim, com doses absurdas de medicamento, de substâncias que aumentam o risco de arritmia. Uma coisa, eu até gravei um vídeo para minhas redes sociais que deve sair semana que vem, que é assim, o atleta tem que entender do que estão dando para ele. Né? É impressionante assim, que o cara sabe exatamente por que tem que botar a gasolina melhor no carro dele. Meu carro só responde a gasolina, pode, porque tem como isso aqui, a peça tal, não sei o que lá, mas ele botou na mesa ali, ele sai tomando e acha que aquilo vai se traduzir no benefício que ele espera, que é correr mais rápido, nadar mais rápido, cansar menos. Muitas vezes não vai e às vezes vai te expor a risco. Então, procure entender das coisas que você faz, exatamente como você entende do seu esporte. É isso. Bom, um atleta estiver, por exemplo, treinando, correndo, qual o sintoma que ele deve prestar atenção e falar assim, não, com esse sintoma, para de correr imediatamente? Mais perigoso toda a sensação do coração acelerar subitamente. Do coração. Isso. Tava correndo, de repente sentiu o coração sentindo o coração. Essa bradicardia não é normal? Taquicardia, não. Desculpa, não. Taquicardia, bradicardia é baixo, né? Taquicardia. A gente até sente, você, por exemplo, está fazendo um intervalado. Tá. Lógico que a frequência cardíaca está alta, mas sim, eu percebo muito mais o cansaço e o desconforto daquela intensidade alta do que o coração bater. A questão é, estou correndo numa intensidade moderada e o coração disparou, sobretudo se me deu tonteira, a chance disso ser uma arritmia ventricular é muito relevante. Então, ver o que acontece. Se o sintoma não passar, procure atendimento médico imediato. Outro sintoma relevante, sobretudo no master, que não é nosso caso, né, Armando? Lógico que não. Flor da idade. Juvenil ainda. É a dor no peito. Dor no peito. Eu tenho arritmia. E várias vezes, Armando acompanhou várias vezes, mas teve uma vez foi a primeira, né, que eu tive muito forte.
que eu fiquei apavorada. Aí eu fui para o médico, cheguei lá no hospital, pegaram o meu eletro, ficaram apavorados com o meu eletro. E aí me internaram. Aí até que chegou um médico lá e falou, não, ela é atleta. E aí depois eu fiz vários exames. Eu tenho arritmia. Assim, algumas arritmias são... A maior parte das arritmias é benigna, né? Mas algumas são ameaçadoras da vida. Né? Então precisamos distinguir. E nesse caso, a pessoa passou mal. A primeira coisa que ele deve fazer é estar num local, né? Não tem muito... Se o sintoma procurar uma emergência. Se o sintoma persiste, eu tenho que procurar uma emergência. Mas tem alguma coisa que ele possa fazer ali na hora? Você está se sentindo... É mais difícil de determinar. Dá para rezar, né? Algumas coisas... O mais importante é procurar ajuda. Se estiver sozinho, procurar ajuda e decidir junto com essa pessoa, se for alguém que você conheça, qual estou mais perto para eu ir. Nessa hora, é difícil você tentar falar, isso aqui é coisa séria ou não é séria? Então é melhor procurar um profissional de saúde, né? Tomara que se encontre alguém capacitado. Tomara que não seja sério, né? E que não seja nada sério. A maior parte das vezes não vai ser. Mas os que forem e que não procurarem... Bom, para finalizar aqui, qual o conselho mais importante que um atleta deve ouvir de um médico do esporte? Procure um médico. Descansa. Descanse. Ouviu, Armando? Descansa. Descanse de o treino esquecido. Sobretudo, eu estou falando, senão o atleta profissional, né? Atleta profissional respeita bem os ciclos, sabe a hora de descansar. Mas o que eu tenho de problema, hoje foram 2, inclusive, de atletas amadores, o que a gente chama hoje na literatura de amador ambicioso. Sim. É uma opção legal, eu gosto disso, né? Mas que o cara está treinando há 4 anos sem descansar. Eu falei, você sabe que não existe nenhum atleta olímpico que está treinando há 4 anos sem descansar, né? O cara acha que ele vai perder o show do milhão, né? Perdeu tudo, uma semana sem descansar, perdeu tudo. Então, assim, não esqueça, respeite o treinamento, os princípios do treinamento. E o princípio muito importante do treinamento é da recuperação. Você melhora no dia que você recupere. Se você é master, se você não é profissional, você tem a carga do treino e a carga da vida. Então, respeite isso, tire férias, tira um mesinho de destreino, reduza. Destreinar não é igual a não treinar, né? Tem vários protocolos, seu treinador certamente vai saber prescrever o mais adequado para você, conhecendo você melhor. Mas, assim, o descanso hoje é o treino esquecido. Eu costumo dizer o seguinte, cara, a gente treina, já falei isso antes aqui, né? Nós treinamos para piorar. Exato. Nós melhoramos no descanso. Vou contar aqui, hein? Alô, Bianca, minha filha, né? Terminou a temporada agora, campeã estadual de natação. Sem borboleta. Aí, fomos no churrasco lá no Armando. Nas férias, vai lá treinar comigo. Não quer que aquela garota descanse, não. E aí ela já falou assim, terminei bem a temporada, vou voltar toda enferrujada, pai. Vou pelo menos 1, 2 dias da semana dar uma soltada, não custa nada, dar uma corridinha que nem agora fim de ano, não vai fazer uma prova, não vai fazer uma maratona, mas faz algo para te movimentar, mas não, né, em alto rendimento. Não, porque assim, a sobrecarga ininterrupta vai levar a síndrome de excesso de treinamento, o famoso overtraining, né? Que é um desequilíbrio energético, né? E overtraining, dependendo do contexto, aposenta. Overtraining é uma doença grave e que, em alguns casos, pode, inclusive, matar. É mesmo. Né? Então, assim, respeite o descanso, respeite o vírus. Tem um cardiologista americano do esporte que eu gosto muito que fala assim, respeite o vírus, que é essa questão da febre que você citou no começo, e respeite o descanso. O descanso é fundamental. E se você não está conseguindo respeitar um descanso, você precisa de muita ajuda mesmo. A gente ganhou uns minutinhos a mais aqui, Fabrício. E, beleza. Armando, fala um pouquinho também do Fabrício esportista, né? Que a gente já vai encerrar, mas aquele seu recadinho final é para falar um pouco dele também, do lado do atleta. Eu tenho uma história muito legal com o Armando. Não sei se ele vai lembrar, que ele tem tanta história com tantas pessoas, um atleta olímpico, né? Assim, eu estou apaixonado pelos olímpicos. Eu acho que se chegar na Olimpíada, assim, infelizmente a vida não me deu essa habilidade. E aí eu furei um pneu, lembra disso, mano? Furei um pneu numa prova do Rio Triatlo. Não lembro, mas vamos lá. Furei um pneu numa prova e a prova ia acabar. E eu olhei para o lado, quem estava parado de bicicleta? Armando Barcelo. E aí ele falou assim,
tira a sua roda e pega a minha. E eu terminei a prova por sua causa. Caramba, cara, eu não lembrava disso. Mas legal, cara. Que bom. Eu tenho uma foto depois devolvendo a roda para você. Isso, assim, acho que é 2012, por aí. Estava começando a brincar de fazer triatlo, coisa assim. Que legal, cara. E aí você foi na reserva. Eu lembro se fosse outro. Falei, caraca, eu vou correr com a roda do Armando Barcelos. Olha a responsabilidade. Não, e o melhor não foi isso, porque tem dois médicos, um oncologista e outro neurocirurgião, que passaram, quando eu furei o pneu, eles me passaram, né? E aí eu segui, falei com a roda, vou pegar esses caras. Com a roda também, né? E aí turbinada. Passei os dois no finalzinho da corrida. Tá vendo? Que legal. Turbinado. Não, Fabrício, mas vamos lá. Termina aí. E não, foi exatamente isso. Não, legal. São histórias que a gente faz assim por ajuda você mesmo, vê como é que você faz. Você nunca me conheceu, pô, esse cara não tem a menor ideia de que me deu uma roda lá, porque ela custava 10 vezes mais que a minha. E pegou assim, vai lá, termina a prova, depois no final tu me dá. Legal. E você vê que a humildade é tão grande que ele nem lembrava. Não lembrava. Eu devia ter feito isso para 500 pessoas já na vida. Não, teve uma vez, eu vou contar um caso aqui que foi bem engraçado. Eu posso provar, eu tenho foto. Não, uma vez eu tenho mania, né? Lá eu fui para Pirassununga, aí eu tinha mania de ver a prova correndo. E a parte do ciclismo, né, eu fazia na contramão, porque eu consigo ver mais vezes as pessoas passando. E a volta lá em Pirassununga são 3 voltas de 22,5 km. E aí, lá pela segunda volta do ciclismo, eu estava correndo na contramão. Daqui a pouco eu vi um cara sentado no meio-fio chorando, cara, mas chorando bicas, cara. Pô, não vou conseguir completar a prova, meu pneu furou. Eu falei, calma, cara, pera, eu vou te ajudar, calma aí. Aí parei, peguei a bicicleta dele. E você tem câmera de reserva? Porra, não tenho, cara. Eu falei, calma, você tem bomba? Também não tenho. Eu falei, caramba, cara, como é? O cara com o pneu furado, sem câmera de reserva e sem bomba. Eu falei, e agora, cara, como é que faz isso? Eu falei, calma. Aí eu tenho um pouco de habilidade com bicicleta, né? Tirei o pneu dele na mão, sem espátula. Peguei a câmara de ar dele, dei uma sopradinha para ver onde era o furo, consegui identificar onde estava o furo. Peguei e dei um... Como é que você faz, né? Quando você não tem... Você pega onde está o furo da câmara de ar, pega a câmara, dá um nó nela onde está a câmara, onde está o furo. Porque aí você isola o buraco. E bota e monta de novo, só que eu não tinha bomba. E aí botei de novo, enfim. Aí, pô, passou um amigo meu, falei, joga a bomba. Aí o cara jogou a bomba, enchi o pneu dele, ele, pum... Cara, não acredito, vou embora. Aí completou a prova, né? Aí me encontrou no final, o cara me agradecendo horrores. Cara, você não sabe, bicho. Separei da minha mulher, vendi meu carro, fiz tudo para chegar nessa prova aqui, não ia completar, e tu fez eu completar. Cara, brigadão, valeu. Então, assim, a gente faz porque quer ajudar, né, cara? E foi em alguns casos, pô, dá certo. E nesse caso foi mais um. Mas assim, Fabrício, aqui nas palavras finais, cara, que o Mário pede para eu falar. Claro. Queria te agradecer aqui publicamente, porque, né, eu tive a oportunidade de estar dentro da nossa confederação e a gente fez questão, né, dentro da nossa gestão, de chamar os melhores profissionais que nós julgávamos dentro de cada área para fazer parte do nosso time. E o Fabrício foi convidado para ser o médico da nossa Confederação Brasileira de Esporte. Obrigado, muito obrigado pela sua contribuição até hoje, né? Eu acho que você permanece lá como médico da Confederação. Isso é um legado que a gente traz para o nosso esporte, ter um médico do calibre do Fabrício, podendo colaborar, né, dentro de um esporte que é a minha paixão. Então, fica aqui o meu agradecimento. Muito obrigado, Fabrício. Assim, você é o Pelé, né, para a gente da cardiologia nacional. Muito obrigado aí pela sua colaboração. E, cara, que você seja um cara fantástico aí, como você sempre é, bem acessível para todos. Obrigado, sempre colaborando com todo mundo, ajudando o máximo, fazendo projetos para ajudar as pessoas sem ter efetivamente benefício em troca. Esse laboratório público aí é muito legal, cara. Muito eu assim, sou fãzão, Fabrício. Obrigado por tudo que você faz aí pela gente, pelo esporte. Eu, assim, a vida me deu muito mais do que eu merecia. Então, a gente normalmente recebe em dobro o que a gente faz pelos outros. Eu tenho obrigação e, assim, trabalhar com as coisas que eu amo. Né? Sou um apaixonado por esporte desde que eu entendo por gente, né? Assim, a primeira referência olímpica que eu tenho é eu e um primo quebrando o sulfado da minha avó, fazendo imitando o revezamento 4x200 de Moscou, né? A medalha de bronze, que é uma prova maravilhosa, a natação do Djan fantástica. Então, assim, hoje, poder pegar a medicina e botar
dentro do esporte, como eu pude fazer, nossa, é um privilégio. Pô, que legal. Tenho mais que retribuir isso muito. Tá bom. O privilégio foi nosso de te receber aqui, os nossos seguidores também. Curte o 3A Pode Mais, compartilha. A gente vai ter alguns cortes aí, porque o que rendeu aqui para a gente poder, e claro, esclarecer, acima de tudo, trazer informações precisas, atualizadas, falando de diferentes temas. A gente tem o patrocínio do Powerade, Irmãs da Terra e Barcelos Esporte, apoio de Tisha e de Bia Simeão, que você vai levar aqui, ó. É um brinde para você, que é uma delícia, é um cookie maravilhoso para você se deliciar, curtir aí com a família também, depois da sua atividade física. Eu vou comer no caminho. Delícia, hein? E você pode comer no caminho. Muito e obrigado. Claro que foi um prazerzaço te receber, te conhecer, né? Aqui tem amigos seus e eu fazendo parte agora também desse podcast que a gente está encerrando, né? Praticamente aqui os nossos episódios muita de 2025. Informação boa. Muita informação bacana. Te agradecer demais aqui pela participação. Uma honra. Quantas vezes me chamaram, tantas vezes eu virei. Pode ficar certo que você vai voltar. Gente, muitas atrações. Em breve teremos aqui também outros convidados bacanas. Karen Casarini, que sempre com as suas listas maravilhosas. Rafael Figueiredo, Will aqui também. Armando Barcelos, toda a nossa equipe da retaguarda, né? Pô, isso é bom, né? Deixar claro que 2026 vem com muita prova bacana. Saiu o calendário da 3A Eventos, hein, Karen? Já saiu. Então procura lá nas redes sociais. Um beijo a todos vocês. Boas festas, né? Se cuidem, faça o seu exame cardiológico, seu preventivo, né? Não exagere muito. É importante, né? Nas comidas de Natal. Com moderação. Com moderação. Valeu, galera. Um grande abraço. Tchau, tchau.